Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Cid, começa agora mais um NapaCast, esse podcast. Olha, você que está chegando agora pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google, não importa onde, ou pelo YouTube, eu vou começar o título desse podcast falando assim: quer emagrecer sem cortar o pãozinho? Olha que delícia. Será que dá para emagrecer sem cortar o torresmo? Será que dá para emagrecer tomando cerveja? Será que dá para ficar forte sem comer tanto batata doce? Essas serão as minhas dúvidas. Imagina que gostoso, né? Seria bom ficar forte. Será que o Napa consegue melhorar esse chassi? Tudo isso e muito mais hoje com o nosso bate-papo incrível com o Dr. Tiago Alcântara. Salva de palmas, Fê! Muito bem. Antes... Nossa, Fê, que corte que você deu na palma, Fê. Tá tudo bem, Fê? Você tirou os aplausos assim? Meu, tá nervoso. Eu vou falar daqui a pouco que você tá comendo pão de queijo, né? Eu sei disso. Antes de falar com o Dr. Tiago, antes de agradecer, eu preciso fazer o merchan da Manhu, meu Fernando. Coloque aí na tela agora o nosso Our Air SQ500, esse filtro que elimina, captura 99,995% dos vírus e bactérias do ambiente. Ou seja, você que tem um consultório como o Dr. Tiago, uma clínica, uma cafeteria, até 40 metros quadrados, para proteger os seus clientes, seus pacientes, inclusive o vírus do Covid. Esse filtro EPA que eles têm aqui é fantástico e elimina mesmo o vírus de gripe, de Covid, do que for, dando mais segurança para os seus convidados. Mostra qualidade do ar, temperatura, umidade. Tá verdinho ali é porque o ar tá com qualidade, vai mudando a cor, o ar não tá muito bom. Então, quer saber mais? O link está na descrição. Volta para mim, Fê. Tiagão. Fala, Edu. Valeu, hein, cara? Beleza? Que bom ter você aqui, cara. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Prazer estar aqui. Eu falo que eu sempre tomo cuidado de falar com o médico, tenho medo, né, de ter que ser mais educado por isso, mas eu não vou... Pode falar tudo, tá né? Em casa, tá em casa, entre amigos aqui. Entre amigos, isso é ótimo. Tiago, além de te agradecer de vir de Ribeirão Preto pra cá, 3 horas e meia de viagem, o Ricardo... Beijo, Ricardo Ian. Fez você passar judiação de você. Não. Mas você veio pra uma terra boa. Não, foi por um ótimo motivo. Você veio pra uma terra boa. Antes do bate-papo, a gente tem alguns parceiros que acabam presenteando os convidados, e não vai ser diferente. Então, Bragança é terra da linguiça, mas não temos nenhum linguiceiro para dar linguiça Verdade, mas vai dar linguiça, não dá pra você chegar pro convidado e falar: quer levar linguiça? É um negócio que não vai ser muito legal, não. Mas somos também a terra do café. Então, o Café Aroma de Bragança, um dos cafés mais premiados do mundo, te mandou um cafezinho aqui especial. Obrigadão, eu sou fã de um cafezinho, viu? Eu vi, chegou ali. A Chocolate Nicolate mandou umas trufas e uns bombons de caramelo aí também. Muito Chocolate bom. Nicolate. A Cervejaria Bragantina, a gente não vai beber agora, em função, né, vamos ter um papo com o médico, não vamos beber agora, mas tem uma cerveja para vocês levarem ali também. Depois eu prometi para a Thali, pra vocês levarem também. O nosso presente mais inusitado, marca na tela, Fernando. Total Grass, a marca nos maiores campos de futebol society do Brasil, homologados pela FIFA, enfim, os caras são fantásticos, são homologados pelo Ronaldo Academy, enfim, fazem grandes campos no Brasil, gramas decorativas, enfim, tal. Não puderam te dar um campo de futebol, mas te mandaram um tapetinho de grama artificial. Obrigadão. Numa cor estilosa aí, sei lá que cor que é essa. Que cor que é essa, Lu? É um marrom? É um bege? Total Grass, olha que diferente. Pra Thali foi preto. Aí, ó. Pro estúdio da Thali. Viu? Muito Valeu, bem, muito obrigado. bem. E o nosso mimo, pode deixar aqui em cima na mesa, aqui estamos em casa. E o nosso mimo oficial, o bonezinho oficial do NapaCast, que não vende, não compra, não tá em lugar nenhum, é só pra convidado. É isso aí. Tanto que a Luísa não tem até hoje. Se um dia vier aqui, vai ganhar. Fechadíssimo, obrigadão pelos presentes. Valeu. Tiagão, vamos bater um papo legal. Eu acho que eu tenho inúmeras curiosidades para tratar contigo, mas primeiro, antes de entrar um pouco na sua vibe e ouvir um pouco do que você posta, do que você compartilha, eu acho que é algo que a moçada tá pedindo muito, seja para emagrecer, ou seja para ficar forte, Sim. seja para ter um corpo ou não, melhor ou não. Mas antes disso, por que o Thiago se tornou médico, cara? Lá, foi pensando já nisso ou não era estética? Eu não vou falar não é estética, né? É saúde, Sim. saúde, mas lá atrás, por quê? Bom, eu tive muita influência, acredito, do meu tio. Tem um tio que é cardiologista, né? Não sou filho de pais médicos, né? Meu pai é administrador de empresa, minha mãe é advogada.
Mas eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é cardiologista, e foi sempre muito querido na cidade. Eu sou a 4ª geração de médicos da família. Então, teve meu tio, o irmão da minha avó também, e meu bisavô também foi médico também. Então, vem uma linhagem já de médicos assim da família. Eu acho que isso já passou na bagagem genética um pouco também, tá? E muito dessa vontade de cuidar e de ajudar as pessoas, isso desde muito novo. Então, quando eu era criança, com uns 10, 11 anos, na época que tinha férias nas escolas lá na minha cidade, lá em Minas. Você é de onde, de Minas? Eu sou de São Sebastião do Paraíso. Caraca! São Sebastião do Paraíso, uma cidade pequenininha no sul de Minas, sudoeste de Minas. Terra da manteiga aviação. Manteiga aviação, maravilhosa, Exato. maravilhosa. E... Falar de cor de laranja. Sim. Tinha de lata, né? Sim, exatamente. Bom demais, bom demais. E lá eu tinha um tio que tinha uma farmácia também de manipulação lá e eu fazia entrega na época das férias escolares, pegava uma bicicletinha, entregar remédio na casa das pessoas para ajudar lá também. Então já tem muito essa questão da medicina, mesmo da parte da farmácia também, dos medicamentos, já tem isso também embutido na minha vida desde muito novo. E essa ânsia por ajudar sempre as pessoas sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Mas quando você entra para cursar medicina, você já pensa nessa linha... É nutrólogo que fala? Não. Eu sou médico do esporte. Do esporte. Isso. Já entra nessa... Não. Eu pensava em algo ligado à estética. Sempre fiz a faculdade querendo ou a dermatologia ou a cirurgia plástica. Então, sempre foi muito esse foco. Só que aí, na hora que eu acabei a faculdade, estava naquela hora de decidir se ia para residência, se ia fazer uma pós-graduação. E a questão da cirurgia plástica, você depende muito também do resultado que o paciente quer, você não tem tanto controle sobre os resultados que vão acontecer na parte final. Aí eu acabei migrando para a parte da medicina do esporte, né, que foi o que eu peguei de melhor, porque no Brasil a gente não tem uma especialidade que seja medicina do estilo de vida, né? A especialidade que eu vi que linkou mais essa questão de alimentação, de melhora de qualidade de vida, do esporte, é a medicina do esporte. Então, o pessoal acha que medicina do esporte só trata atleta. Muito pelo contrário, ela chama medicina do esporte e do exercício, né? Então, o exercício pode ser o atleta amador, pode ser quem vai na academia. Então, a gente abraça muita gente. Eu tenho pacientes de 8 até 85 anos na clínica. Então, a gente engloba ali um público muito amplo, né? Eu, há muitos anos atrás, eu vou falar muitos anos... Deixa eu pensar quando eu tô. Acho que uns 10, 12 anos atrás, eu passava com um médico do esporte, chamava Dr. Rogério Padovan. Sim, conheço o Rogério. Rogério Padovan. Lutador de jiu-jitsu. Vulgo BBB. Exato, GGG do Big Brother. Tá pensando o quê? Dr. Rogério, grande abraço. Passei um bom tempo com o Dr. Rogério. E era um médico do esporte também, né? Sim, grande amigo. Faixa preta de jiu-jitsu. É isso mesmo? E aí, agora eu passo com o Dr. Thiago Santolin, seu xará aqui em Bragança, e eu comentei com ele, o Rogério falou, cara, a gente estudou junto. Eu não sei se foi faculdade ou foi alguma pós junto, acho que os dois estudaram juntos e tal. Mas aí, quando a gente entra nessa linha, e eu vou pegar o gancho já do seu livro, que eu acho que é bem bacana, e eu tenho um monte de curiosidade para perguntar para ti hoje, né? Principalmente de algumas coisas que você falou, e eu acho importantíssimo, porque dentro do que eu falo sobre aspecto motivacional nas indústrias que eu ando e tal, a gente fala muito sobre qualidade de vida, sobre, né, você estar bem na sua roda da vida de uma forma geral, né, nos seus pilares da vida, social, sexual, família, dinheiro, tal. E eu vi que algo que você fala muito também é sobre a importância do sono. Sim, sem dúvida. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do sono para as pessoas, né? Porque será que eu dormir 10, 12 horas por dia porque eu acho que é bom? Eu teria que dormir 6. Eu tenho amigos que dormem 3 horas e estão extremamente satisfeitos com as 3 horas de sono. Tem gente que toma remédio para dormir porque não consegue dormir. Enfim, o que é o sono, Dr. Thiago? Bom, o sono é fundamental para a vida. A qualidade do sono não está ligada diretamente ao número de horas. A gente tem um mínimo também, que se a gente não tiver aquele mínimo de horas de sono bem dormidas, pode causar comprometimentos ali no futuro. Tá? Então, 3 horas de sono, falar que regenera, isso daí é um mito. É um mito. Tá? Então, segundo os estudos, a maior parte das pessoas precisam de pelo menos 7 horas de sono bem dormidas, né, para você conseguir regenerar o seu corpo. Tem ali 3% dessa população que consegue regenerar em 6 horas. Então, 6 horas de sono,
seria já assim Eu prefiro para a umas minoria. 12. E não quer dizer que dormir muito também tem uma qualidade de sono tão boa, né? Porque a gente quer sempre a qualidade do sono, um sono muito picado, né? Um paciente que às vezes tem uma apneia do sono e fica roncando também, isso aí atrapalha a oxigenação, ele acorda cansado também. Então são várias variáveis que a gente precisa controlar, mas o mais importante, sem dúvida, é a gente melhorar a qualidade do sono. E isso é crucial para todo o nosso contexto de melhora de qualidade de vida, de hipertrofia, de emagrecimento, seja qual for seu objetivo, a qualidade do sono é algo que a gente tem que sempre bater ali em cima, né? Então, eu friso isso com todos os meus pacientes, ter qualidade? friso isso nas minhas redes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu falo, é muito da higiene do sono, né? O paciente chega às vezes falando assim, Thiago, eu não estou dormindo bem, já vem tomando um tanto de remédio, e ninguém abordou esse paciente, essa pessoa, sobre a qualidade do sono dela, como que tá, qual que é a rotina do sono, né? Porque a gente hoje em dia está muito exposto à tela, a exposição excessiva à tela, principalmente o LED azul, é o LED que está ali, às vezes no quarto, é o LED das telas, tela de celular, tela de televisão. Esse LED azul, ele sinaliza para a nossa pineal para diminuir a produção de melatonina, porque sinaliza que está dia. É igual quando a gente acorda. Quando a gente acorda, você olha para o céu está que cor? Quando a gente acorda. Tá clarinho, tá Tá azul. claro, tá azul, né? Então, conforme vai escurecendo, né? Então vai anoitecendo, o céu vai ficando mais avermelhado, tanto que o único espectro de luz que não atrapalha a produção de melatonina é o espectro vermelho. Então, existem pessoas que falam assim, Thiago, eu não consigo dormir no escuro. Tem gente que é assim, tem fobia, eu não consigo dormir no escuro. Eu falo para pegar uma lâmpadazinha dessas de tomada, de cor vermelha, essa vai ser um espectro de luz que não vai atrapalhar. Qualquer outro espectro de luz vai atrapalhar a produção de melatonina. Então, fazer a higiene do sono é a gente evitar a exposição excessiva de telas, principalmente nesse horário da noite. Evitar se expor também a séries que são mais violentas, noticiários, né? Porque noticiário que vende é só desgraça, né? Então, chegou naquele horário da noite já, que você está preparando para dormir, evitar ficar se expondo aos desastres do mundo, né? E a gente controlar muito a respiração. A gente vive num mundo de muita ansiedade, onde o nosso sistema simpático está sempre muito hiperfuncionante, né? E na hora que você deita, ele não quer parar. Aí você fica ansioso, a respiração sua fica mais curtinha e o coração fica aquela batedeira. Aí o que vai? Toma um remédio para dormir. Aí dopa a pessoa. Só que isso tem um limite. Chega um momento que esse medicamento já não está fazendo mais efeito, aí você tem que aumentar a dose, trocar medicamento, né? E isso vai gerando repercussões, porque medicamentos têm efeitos colaterais. Sim. Né? Então, eu vejo muito que a gente tem que sempre agir na causa do problema, seja ele qual for. Né? Então, a falta de sono, na verdade, não é a falta do remédio para dormir. A pessoa está fazendo algumas coisas que estão atrapalhando o sono, isso é a consequência. Aí o que vai? Puf, dá um sossega-leão na pessoa. Só que isso vai gerando repercussões, principalmente esses medicamentos benzodiazepínicos, né, que são os mais conhecidos aí, utilizados, hipnóticos, né, como a gente tem a classe do Zolpidem, do Rivotril também, que é o benzodiazepínico, né? E isso já comprovando que começa a atrapalhar a concentração, começa a atrapalhar a memória, aumentar o risco de ter uma demência mais precoce, tudo que a gente não quer, né? As pessoas não dormem bem mesmo, né, cara? Eu acho que, não sei se isso pode ser considerado o mal do século, mas as pessoas não descansam mesmo, né, Thiago? E eu falo, às vezes, assim, eu penso na minha casa, né? Eu sempre brinquei, assim, que eu não abro mão de um bom chuveiro, uma boa cama e um bom travesseiro. Porque... E um bom sofá, às vezes você tá, né, enfim, tal. Mas às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e no momento de descansar a gente também não se preocupa em estar bem. E as pessoas não dão valor pro sono, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso a queda da qualidade do sono é um efeito colateral da tecnologia. Escreve aí no chat, galera, quantas horas de sono você tem? Escreve aí. Sim, vamos lá que eu quero saber. Quantas horas? Escreve. E quando a gente vai fazer as perguntas sobre a questão do sono, né, a gente tem que tirar do paciente também, da pessoa, você fazer uma autoanálise, né? Então, eu estou dormindo bem. Tá, mas vamos lá. Você está indo dormir que horas? Porque dormir bem, começou a dormir 2 horas da manhã, com certeza. Por mais que você durma das 2 às 9 da manhã, você teve lá 7 horas de sono, vai atrapalhar muito o ciclo circadiano, a produção dos hormônios que regeneram as nossas células. Então, GH, testosterona, isso a gente vai ter comprometimento. Né? Então, isso atrapalha todo o seu rendimento, seja ele cognitivo, de memória, de concentração, de hipertrofia, de emagrecimento. Então, a gente
sempre jogar o sono no máximo 11 horas da noite. Isso aí seria uma base, né, para a gente ter. É lógico que a gente vive no mundo real. Eventualmente vai ter um... O jet lag, Exatamente. Você na fase da clínica, na medicina, nos plantões, trocar o dia pela noite. Sim, o cara trabalha 12 por 36. O cara hoje tá das 10 da manhã às 10 da noite. Amanhã ele tá das 10 da noite às 10 da manhã. Sim, não. Já cheguei a dar plantão de 72 horas direto, sem parar. Né? Você pegava e entrava numa quinta-feira, saía na segunda. Dormindo nos quartinhos lá. Daquele jeito. Pegava no sono, já tinha alguém acordando, Caso chegando Ferreira, bêbado. pau, né? Foi uma fase, né? É uma fase. E tem que lidar, né? É uma fase, é a parte laboral. Mas o que eu quis fazer? Poxa, eu vou intensificar aqui, porque eu quero sair desse inferno o mais rápido possível. Né? Então, para eu ter hoje uma clínica consolidada, eu precisei ter isso. Tem que ser isso. Né? Eu precisei ter isso. Fez O parte do comer processo. antes de dormir atrapalha? Oi? O comer antes de dormir? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque o nosso fluxo sanguíneo ele vai focado diretamente para o nosso intestino. Então, você fica com aquele metabolismo todo ali favorecendo a digestão. Então, comer em excesso, né, logo antes de dormir, pode atrapalhar o sono, sem dúvida. Por isso que eu não como antes de dormir, eu já como na cama. Eu pego um pacote de bolacha, um todinho, eu já como deitado. Sim. Porque daí eu não tô comendo antes de dormir, Sim. eu tô já... sim. Você faz isso, Fernando? Não. Você não come antes de dormir? Difícil. Nenhuma Nutella? Não. Uma colherzinha assim, só pra passar aquela... só pra dormir bem? Não? Nossa, que orgulho de você, cara. E tem gente que acorda de madrugada para comer, né? Aí já é, não, aí já Uma vez que eu atendi uma paciente que ela tinha aparelho nos dentes, né? E ela falou assim, Thiago, eu acordo de madrugada, mas eu não lembro. Eu sei porque na hora que eu vou acordar para escovar o dente, meu aparelho tá sujo de bono. Então tá tudo sujo de bolacha bono. Eu falo assim, nossa, eu comi de madrugada e não lembro. Né? Então... Eu conheço uma pessoa que pega a bolacha bono de doce de leite, de um lado passa uma colher de amendocrem e do outro passa uma colher de Nutella. Olha que delícia. Muito bom. Beijo, Isa. E 5 I de insulina depois, né, para baixar essa glicemia. Tiagão, e essa brincadeira não, esse título tão forte do seu livro, Emagreça Sem Cortar o Pãozinho. Sim. Da onde que veio isso, né? Bom, com a questão das mídias sociais e tudo mais, criaram-se diversos doutores aí sobre essa questão de nutrição, né? Então, eu vejo muita informação distorcida, muitos extremismos também com a questão da alimentação e várias seitas. Tem, eu sou da low carb, eu sou dieta cetogênica, né? Então, isso vai criando alguns nichos que você acaba deixando essas restrições, né? Você fica com um mecanismo de você continuar, de você conseguir ter isso ao longo prazo muito ruim quando você tem essas restrições. O grande ponto que a gente tem que ter é essa reeducação alimentar. É totalmente possível uma pessoa emagrecer sem cortar o pãozinho, isso é óbvio. A gente tem que tirar a tranqueira, né? Então, hoje em dia, o que eu vejo como... Thiago. Tem que tirar o excesso de Dá o tranqueira. chocolate aí, Thiago. Não, isso aqui não é tranqueira, isso aqui é coisa boa. Thiago, não faz isso não. Eu sou um lixo, Thiago. Não, é equilibrar. E cada pessoa é de um jeito. Tem gente que absorve super bem os carboidratos, que sejam, né? E tá tudo certo. Né? Tem gente que já não absorve bem. A gente tem que tratar cada pessoa como um indivíduo único. E a gente entender, você vai se conhecendo. Né? Do mesmo jeito que tem gente que absorve bem cerveja, tem gente que não absorve bem, tem gente que absorve bem lactose, tem gente que não absorve bem. Né? Então, a lactose para aquele indivíduo vai fazer mal. Mas é para todo mundo? Eu não absorvo nada que é integral. Sim. Tem uma dificuldade. Mas tem gente que é assim também. Tem gente que tem muitos gases. Então, por exemplo, um paciente que tem, às vezes, síndrome do intestino irritável, né? Que ele tem aquele intestino com muita diarreia. Se ele come muita coisa integral, vai dar muita distensão abdominal. Vai dar muita flatulência, ele vai se sentir mal. Eu sempre tive a receitinha básica que era, você tem que ter uma dieta rica em carboidrato, proteína e vegetais. E eu como x-salada no almoço. Eu tenho o pão que é carboidrato, tenho o hambúrguer que é carne e os vegetais. Porque vem a salada, não vem, Lu? Vem. É equilibrado. É uma vergonha, né? Mas brincadeira, Thiago, eu sou um refém disso, né? Eu sou um refém muito da... A minha muleta é falar que eu quero a praticidade. Mais uma vez eu ouvi de uma médica falando assim, Edu, acho que eu falei isso até no podcast, ela falou assim, Edu, se você tiver um princípio de infarto, seu corpo não aguenta. Porque você não tem estrutura para isso no sentido de se alimentar mesmo, você se alimenta mal pra cacete. E eu me alimento muito mal. Né? Eu falo que não é nem a questão de se alimentar mal, eu não tenho fome. Então, agora que eu tô bonitinho, agora eu tô seguindo a dieta, tenho meu aplicativo, a pessoa que tá que me atendeu falou assim, Edu, vamos... Falei, não coloca as coisas que eu não vou comer, porque daí tem que ser real também. É igual por isso que eu tô gostando do seu gancho do pãozinho. Sim. Porque, putz, eu gosto de comer o pãozinho, mas eu não preciso pôr o bacon, eu posso comer o
o pão com ovo, né? Eu posso já é adequar. uma ótima escolha, Né? sim. Eu posso adequar, não preciso comer o pastel hidráulico, né? Sim. Come só óleo que escorre pro braço. Sim, Né? Dá pra, sim. né? Entre o real e o ideal tem que fazer o possível. Né? Porque Então é a gente tem que ver difícil. o possível, é o mundo real da pessoa. difícil. A gente falar no papel, né? O papel aceita tudo que você escrever Não, lá, tem- mas a não, pessoa tem que ver se E vai tem conseguir perfil que é colocar. disciplinado. Sim. Eu conheço um monte de gente que assim, putz, o cara leva a marmitinha, o cara come lá a batata doce dele, Sim. come um peitinho de frango desfiado, não, ele come só os vegetais, só come arroz integral. Pô, que orgulho. Sim, Mas eu não sim. consigo. Sim. Né? E aí quando veio o Seu Tudo, eu falei, cara, eu acho que esse livro que eu... Não é nem emagrecer, é tenha uma qualidade de vida boa comendo pãozinho. Sim. Sim. E o gancho do livro foi falar de emagrecimento, né? Emagreça sem cortar o pãozinho, mas na verdade ele é um guia para a melhora do estilo de vida da pessoa. A gente vai falar da parte da importância. Eu falo que a melhora da qualidade de vida ela é fundamentada em 5 pilares, né? Que é a qualidade do sono, atividade física, a alimentação, a parte hormonal e o seu ambiente. O ambiente importa também, então a gente não pode excluir esse fator. Né? Então, o ambiente que a pessoa está, a casa, a bagagem que veio, né, junto disso. Então, eu venho de uma família onde a maior parte da minha família está todo mundo acima do peso. Né? A dieta de qualquer pessoa em geral que vive em Minas, né, acorda de manhã é um pãozinho de queijo com requeijão, Leite com farinha de milho. né, ou pão com manteiga. Pão com manteiga. Né? Então, tem um cafezinho lá cheio de açúcar. No meio da manhã, às vezes, não come nada. No almoço é arroz, feijão. Quando tem salada, é batatonese, um pedaço de frango. Às vezes, mistura arroz, feijão e macarrão. Ai, né? que delícia, né? E Frango com maionese. sobremesa é um pudim. Né? E bebe um suco de laranja porque tá... É natural. É natural. É natural. Né? A minha família é de Minas. Eu Sim. brinco que a minha mãe nunca usou o forno. Porque tudo é fritura, cara. Eu falo que a minha mãe... São 2 momentos na vida que ela usa forno no ano. Dia das Mães e no Natal que ela assa um pernil. Porque daí tem que assar o pernil, Sim. o quartinho de leitoa, Exato. no forno. Exato. Mas é só fritura. Então, assim, é torresmo. Eu lembro que o som do almoço da minha mãe é o óleo. Sim. Né? Sim. Também tem essa recordação. Até aquela panelinha que é uma cumbuquinha, né? Carne de lata. Sim. Virar a carne... Quem não sabe o que é carne de lata, as pessoas armazenavam, quando tinha geladeira, a carne do porco na gordura do porco. Então, você vira aquela gordura inteira e faz aquele barulhão. Sim. Cara... Sim, sim. Então, E aí a gente os vem mitos- com essa bagagem, né? Então, a gente vem Isso. com essa bagagem toda aí. E se a gente não sai, né? Eu até falo, se a gente não levanta o nosso drone para ver de forma panorâmica que aquilo não é normal, a gente tem uma tendência à repetição. Então, quando a gente fala de estilo de vida, né? Fala assim, não, mas obesidade na minha família é genético. Pode ter um fator genético, né? Essa bagagem pode existir, mas você consegue, através de mecanismos de epigenética, mudar a sua genética, né? Desde que você mude o seu estilo de vida. É lógico que, por exemplo, como eu já tenho essa predisposição na minha família, dos 2 lados, a minha escorregada ela vai causar repercussão muito maior do que talvez a sua, que você não tem uma predisposição. Então, eu só tenho que me adaptar com o que veio de bagagem para Mas não mim. precisa ser radical também, né? Sem dúvida. Você fala- Os extremos se encontram, sabe? Eu falo que os extremos se encontram, os extremos são muito ruins, né? Mas o Thiago, às vezes, é o chato da turma? Não, de jeito nenhum. Pô, hoje vamos queimar uma carninha aqui e o Thiago não vai comer. Carne eu não como, já tem mais Ah, de você não- 2 anos. Olha só. Eu não como carne vermelha. É eu de não sou família o negócio ali. A eu não sou- Thali falou isso pra Sim, mim. A sim. Thali falou isso. Mas não foi nem por conta... Mas o doce, o açúcar... E que eu como carne branca, como frutos do mar, eu só não como a carne vermelha, né? E foi algo que, assim, não foi nem por... lógico que eu não tenho essa questão de não maltratar os animais, claro, Sim, né? sim. Mas foi até de uma história que a gente Estilo de teve aí. Foi até um negócio muito marcante que há um pouco mais de 2 anos atrás, teve um amigo nosso lá, que na época era até do mesmo escritório da Thalissa, que era o Juliano César, e ele faleceu no palco. Foi um negócio muito, muito marcante para a gente, né? Que ele faleceu na virada do ano. Então, estava fazendo um show, infartou e faleceu lá. A gente acordou no dia 1º de janeiro já com essa notícia, ficamos no velório dele o dia inteiro e tal. E aí, quando a gente chegou em casa de volta, já no final da tarde, o meu sogro estava assando uma carne mal passada. Eu fiquei o dia inteiro no velório. E assim, eu sou médico, eu estou acostumado até a lidar com isso, né? Mas depois disso, eu e ela tiramos a carne vermelha. Mas às vezes a gente aprende pela dor, né, Thiago? Sim. Que eu tenho ainda, né, muitos cálculos renais. Sim. E eu sempre fui viciado em refrigerante. E meu primeiro cálculo que desceu, acho que ele estava com 9 milímetros.
e eu fiquei tomando morfina pra porcaria do cálculo sair, eu botei na minha cabeça que quem formou aquele cálculo foi o refrigerante. Sim. E eu peguei um nojo de refrigerante, mas de uma forma absurda, ao ponto de ir num casamento e o cara fazer um drink, e ele pegar um conta-gotas com uma soda e pingar, que faz parte do drink, falou, o que é essas 3 gotinhas? Soda. Eu não bebo. De medo, Sim. mas é pela dor. Sim. Né? E muitas vezes a gente só aprende pela dor, mas muitos são... Como é que fala? Ai, caramba, esqueci o nome. Enfim, são errados porque são frouxos. Aprendo pela dor, agora eu vou adotar a postura, mas passa uma semana, eu volto. Né? Que são as dietas. Sim, Né? Às vezes na palestra motivacional eu falo assim, qual que é o seu maior desejo no final do ano quando você faz um planejamento pro ano seguinte? Qual a primeira meta do brasileiro? Ganhar na Mega Sena da virada. Qual a segunda meta? Emagrecer. Porque acha que se engorda muito entre o Natal e o Ano Novo. Na verdade, se engorda muito entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte. Exato. Aí a pessoa começa, segunda toma chá verde, terça toma chá verde, aí quarta vai na feira e come pastel, já perdi a semana, quinta como lanche, sexta como peixe, mas segunda eu volto com chá verde. E fica esse efeito, né? Eu começo e não termino, Mas só hoje, foi só um deslize. Por isso que eu comentei da chatice, né? De não ser chato. Não precisa ser radical pra tudo, né, cara? E toda grande restrição tem uma tendência a gerar uma compulsão logo depois disso. A gente pega isso em geral. Né? Cria um filho todo preso em casa. Ele entra na faculdade, ele é o mais porra louca da faculdade, né? Porque ele foi criado em tanta restrição, na hora que ele teve aquele momento de liberdade, ele pega e estoura. Então, com meus pacientes, eu converso muito disso também, com a questão da alimentação, né? É lógico que eu também não deixo o paciente totalmente solto, porque como a gente vê os exames, se o paciente está doente, eu quero que ele fique ciente da situação que ele está. Então, eu até faço uma analogia com a questão do cartão de crédito. Eu falo assim, hoje a gente está com o cartão de crédito estourado. Quanto menos a gente gastar esse cartão de crédito, você pode gastar. Quanto menos você gastar nesse cartão de crédito, melhor. Mas se você falar que vai chutar o balde no final de semana, isso pode causar repercussões que você vai pagar os juros em cima disso. Né? Eu até faço uma brincadeira. É igual quando você chuta o cantinho da cama com o mindinho. Já chutei o mindinho mesmo, vou chutar os outros 4 dedos. Você não faz isso, pô. Então, vou comer um hambúrguer e pedir um refrigerante 0. Né? Hipocrisia, vou pegar um refrigerante normal. Pô, você fez tudo horrível, né? Ter colocado esse refrigerante normal junto do lanche, você aumentou, só para você ter uma ideia, né? A gente estava brincando na questão de Nutella que você falou. Uma latinha de refrigerante normal, né? Qualquer refrigerante desses normais, uma latinha equivale de carboidrato a 3 colheres de sopa de Nutella. O que é melhor, você comer só o hambúrguer sem nada, ou você comer o hambúrguer mais 3 colheres de sopa de Nutella se seu objetivo é emagrecimento? Eu tenho um amigo que ele come o hambúrguer, a coca e de sobremesa 6 colheres de Nutella. Tem gente que não tem salvação. Não tem salvação. Ê, Fernando, viu? Não, fala assim, Fernando. Eu não bebo refrigerante. É isso aí. Bebo todinho. Isso. Todinho. Bebia. Hoje é o último dia. Hoje A gente fez a despedida do todinho. Nossa, fala assim, o frigobar tá cheio de todinho. Tiagão, o que significa dieta pra você, cara? Dieta, eu não gosto nem muito dessa palavra dieta, porque tem um peso tão grande, né? Você fala assim, eu estou de dieta. Nossa, parece negativo. que você... É negativo. Exatamente. Eu falo, você vai fazer uma sugestão alimentar, né? Até quando a gente vai conversar sobre isso, olha, sua sugestão alimentar é fazer isso. Né? A pessoa, ela é parte ativa do processo. Quando você fala a palavra dieta, o que já vem na sua mente? A primeira coisa quando fala de dieta. Não posso comer. Quando que vai acabar? Quando vai acabar? Quando que vai acabar? Né? Então... Quando a gente está falando de mudança de estilo de vida, não tem hora para acabar. Por isso que aí esses momentos que você pode ter, esses momentos que você quer comer uma coisa que não seja tão saudável, está tudo bem, está tudo certo. O problema é quando isso vira rotina. Né? Então, quando vira rotina e isso começa a causar danos no seu corpo e você está doente, aí que eu entro para ajudar o paciente a sair. É um problema nosso. Né? Então, a vida inteira ouviu o dia do lixo, né? Pelo amor de Deus, pô. A gente tem refeição livre, né? Dia do lixo... Não dá, Você não é lixo, pô. Você não é lixo, pô. É que a gente é muito mal acostumado, né? Sim. E eu falo por mim, essas minhas crenças, eu saio para ir dar uma palestra. Tô no caminho, putz, hoje eu não vou conseguir comer no meio do dia. Vou parar num posto, no bar, vou comer um salgado. Por que eu não consigo comer durante o dia? Né? É por preguiça. Porque não custava ter uma fruta no carro, alguma coisa... Né? Mas é a preguiça que faz isso. Sim, e a questão da disciplina, você se organizar, né? A partir do momento que você já saiu de casa, você não sabe o que você vai comer ali no meio do dia, você já saiu errado, né? Com a questão da disciplina, né?
E a gente não pode esquecer que, inclusive, o jejum também é uma opção, né? Então, às vezes, só tem tranqueira ali, pô, pega um café, toma uma água e tá tudo bem, né? Então, a não ser que você tenha alguma patologia, Thiago, nossa, eu uso insulina, usei insulina hoje, e aí, se você não comer, você vai passar mal. Mas isso é exceção, né? Cara, eu sempre fui o cara de sair 6 horas da manhã de casa e, tipo, 4 horas da tarde tá sem fome e jejum totalmente de boa. Entre um jejum e comer uma coisa errada, é melhor o jejum? Depende do seu Depende, né? objetivo, Depende, né? vai muito de momento também, né? Então, e qual que é o seu inicial? Quando o seu inicial já é um quadro patológico, talvez seja melhor o jejum, né? O que mais os pacientes do Thiago procuram o Thiago hoje? Pra emagrecer ou pra ficar forte? Melhora do estilo de vida. Logo quando eu me formei, né, a busca estava muito nessa questão de melhora de performance, né? Tava na época das paniquetes, todo mundo queria ficar gigante, né? Então, isso foi migrando. Graças a Deus, porque tinha muita coisa que vinha na bagagem ali desse extremismo, desse culto ao corpo, que não deixa de ser uma doença, né? E tem a vigorexia. Assim como a gente tem a anorexia, você tem o vigorético, ele acha que ele está pequeno e o cara está gigantesco, né? Mas ele olha no espelho e ele acha que ele está fraco. Então, o vigorético, né? Eu tô gigante, né, Thiago? Pô. O que você tá rindo, Lu? É que eu já tô treinando faz uma semana, você não sentiu a diferença? É, a camisa tá ficando O justa. conceito de gigante vai muito de cada um, pô. Pode ser um gigante de conhecimento, Pode ser pô. É boa, Thiago. Ué. Obrigado, Thiago. Obrigado por essa parte. Com certeza, pô. Então, nossa, até Não, perdi você onde estava tá comentando da pessoa... da vigorexia. Então, vigorexia. isso estava muito em alta na época, né? Tanto homem Muito quanto mulher. cultivado. Ainda é, sem dúvida, mas acredito que hoje um pouco menos, tanto que o tamanho das pessoas hoje, isso diminuiu, das mulheres também, aquela busca por aquele corpo, eu vejo que diminuiu bastante. E hoje eu vejo, depois da pandemia, mexeu muita coisa, sabe? Então eu vejo muita gente hoje buscando essa melhora da qualidade de vida nesse período pós-pandemia, porque ele viu que quem está acima do peso estava se ferrando mais que o normal. Quem também estava usando muito anabolizante também estava tendo Você problema. é contra ou a favor de anabolizante? O anabolizante, eu sou totalmente a favor do anabolizante, desde que você entenda o conceito de anabolizante. Uma creatina é anabolizante, o frango é anabolizante. O que são substâncias anabolizantes? Que fazem ter um crescimento. Então, um pedaço de frango pode ter esse efeito anabolizante, porque é uma proteína, tem esse efeito construtivo. Quando você pergunta com anabolizante, pensando em esteroides, né, pensando em uso de hormônios, recursos ergogênicos, vai depender muito do conceito de cada pessoa. Então, se eu estou vendo um paciente que está com uma deficiência de testosterona, eu sou totalmente a favor, desde que ele não tenha contraindicação, de instituir um tratamento com reposição de testosterona. Tem muito preconceito, até na parte médica, com essa questão da testosterona. Eu vejo isso como um tabu, o que é um negócio muito banal, porque quando você fala em deficiências hormonais, por exemplo, uma pessoa que não produz hormônio da tireoide, tem um hipotireoidismo. Aí vê os exames, vê que não está produzindo hormônio da tireoide, ela vai no médico, o que o médico vai passar para ela? Hormônio da Tireoide. Se o pâncreas da pessoa não está produzindo insulina, o que essa pessoa vai tomar? Sim. O que ela vai tomar? Insulina? Aí a pessoa não está produzindo testosterona, ela vai no médico, o que o médico passa para ela? Tríbulos, maca peruana, passa qualquer coisa, mas não passa o hormônio. Então, é um preconceito tão bobo com essa questão da testosterona. Mas o preconceito é por malefícios, por medo de consequência? Por desconhecimento. Desconhecimento. Porque, é um tabu mesmo? Sim, é um tabu. E lógico que, falando de hormônio, as doses importam muito. Falando de qualquer remédio, né? A diferença de droga e remédio é a dose. Né? Então, quando a gente está falando de um paciente que não produz e você faz a reposição e deixa num valor fisiológico, só vai fazer bem. Você saiu do não produz para um triplo do que seria o normal, você vai causar problemas. Um paciente que não, uma pessoa que não produz hormônio da tireoide, você passa o hormônio da tireoide numa dose muito mais alta do que ela precisa, é até mais perigoso, porque ela pode ter uma arritmia por causa do hipertireoidismo, então isso pode matar a pessoa. Né? Então, os extremos são ruins, a gente só achar e colocar essa pessoa num equilíbrio, né? num balanço legal para a idade dela, sem dúvida, isso só vai trazer benefícios para a pessoa. Então, não vejo isso. É que por muitos anos foi muito... foi
cultivado essa questão do preconceito, principalmente falando de testosterona. Mas eu acho que muitas vezes, não sei se é lei, se é algo errado que eu vou falar, talvez esse preconceito dos anabolizantes que foi porque eram usados de formas ilícitas, né? Você não tinha um médico do esporte, Sim. né? Então, existia um mercado das pessoas se aplicando em academias, aí você via aqueles casos, as pessoas, nossa, o cara morreu porque o outro aplicou errado. Então, opa, Sim. tem algo errado ali. Sim. Tem algo errado ali. Sim. Agora, quando você fala disso, né? E eu acho que é uma ressalva para a sociedade que está ouvindo o podcast, a gente está falando com um médico, né? Então, existe uma carga de exame, Sim. uma análise para saber se há necessidade ou não e como. Sem dúvida. Né? Sem E no dúvida, mercado que dose, existe. Então, sem assim, dúvida. acredito que vou receitar algo que aquele paciente pode. Sim, Né? Eu acho que esse preconceito as pessoas usavam de uma forma sem saber nem como estava usando, né? Sim, com certeza, com certeza. Já escutei de tudo já no consultório. Eu lembro, cara, eu tô com 38, sei lá, com os meus 16, 17, eu lembro de ir pra academia, por exemplo, academia de bairro, e de você ir no banheiro e ter seringas no lixo do banheiro. Sim. Você fala, cara, o que é? Isso aqui era droga, né? Não, é que os caras aplicam anabolizante aí. Se você quer comprar, o cara traz e aplica em você. Então, o preconceito era por isso, Sim. porque era feito de forma errada, Sim. como qualquer coisa, né? Sim, mas aí você fechar o olho totalmente para essa questão da testosterona, Também errado. aí você deixou isso na mão de quem Generalizou. não sabe. De quem não sabe. Aí de quem não sabe. Aí que coisa mora é o o risco. problema, Mora o exatamente. perigo aí. Exatamente, né? Porque aí você deixou um medicamento, né, que tem uns efeitos excelentes quando necessário e você faz a reposição, e você deixou na mão porque você falou que isso aqui não prestava, porque isso aqui é ruim, porque isso aqui é bomba, porque isso aqui vai te matar. Então, aí começou a ter essas repercussões. Mas lá atrás, eu cheguei a atender paciente que chegava com um vidrinho de um hormônio veterinário, tinha até um cavalinho na caixinha. Ah, Thiago, eu quero que você me passe como eu vou tomar isso. Eu falei assim, mas você não come feno? Né? Você come capim? Relincha aí pra Você come ver. capim? Você não vai tomar isso aqui? Lógico que não, pô. Né? Então, se tiver necessidade é uma coisa, sem ter necessidade é totalmente uma coisa oposta, né? Assim como qualquer outro medicamento. Né? Eu faço até uma comparação com um remédio para pressão. Se eu tenho pressão alta e eu tomo remédio para pressão, minha pressão é boa. Se você tem a pressão baixa, você toma o mesmo remédio que eu tomei, você desmaia. Né? Então, não é para todo mundo. Né? Então, a gente Não é tem uma esse receita. critério, né? Mas também não demonizar isso, trazer isso para a mão do médico, trazer essa conversa que a gente está tendo com o médico. Essa conversa não existia. Não existia. Né? O médico já dava uma patada na primeira pergunta sobre isso. Né? Então, a gente orientar e conversar sobre os hormônios, sobre os recursos. Né? Dá para ter resultado sem? Óbvio que dá. Né? Então, quando tem essa questão da reposição hormonal, ela ainda é a cereja do bolo. Ah, minha testosterona está baixa, mas o sono está horrível. Ah, vou repor testosterona e vou continuar dormindo mal. O seu resultado vai ser pífio, vai ser muito pequeno. Se fosse grande, estava todo mundo gigante na rua. Sim. Porque tem um tanto de gente que usa anabolizante e não tem resultado nenhum. Né? Então, resultado muito pequeno. Às vezes até engorda, né? Foge do que ele quer. Né? Eu brinco que a gente vê muito na academia, né? Aqueles fordos, né? Fordos? Forte e gordo. Forte e gordo. Fordos é ótimo. Não faz dieta, Fordos. tá dormindo mal, está se entupindo de hormônio. Comendo né? errado. Comendo errado. E tá daquele jeito, né? E aí isso aumenta muito o risco cardiovascular, sem dúvida. Hoje, para um estilo de vida no percentual, seja para emagrecer, ou seja para crescer, seja para uma dieta, para um físico melhor, indiferente da forma, qual o percentual em relação que você vê entre a prática do exercício e a alimentação? Quanto está esse percentual? Por exemplo, 90% do seu corpo vai ser o que você vai comer, 10% é o treino. Como que você eu vejo isso aí que tipo, o que é mais importante para você, seu braço ou sua perna? Não dá para ver isso de maneira isolada, né? Então, os dois caminham juntos. Aqueles 5 pilares que a gente conversou, né? Então, o sono, a parte hormonal, o treino, a alimentação e a modulação do seu ambiente. Né? Não adianta nada, você quer ter um ótimo resultado e você só está num ambiente onde ninguém está nem aí para isso. Né? Então, você vai ter que selecionar um pouco o seu ambiente. Aquela história que você é a média das pessoas que você convive, isso também é verdade. Né? Então, tô fodido. É natural, mas isso é até um mecanismo natural. Mas eu tenho muito... isso até até bacana, né? Esses pacientes devem entrar depois... talvez eu vou até mandar esse vídeo para eles assistirem. Né? Isso contagia também. Então, tem turmas de amigos, né, que
Primeiro veio a esposa começou a emagrecer, aí o marido ficou com um pouco de ciúme que ela emagreceu, ele veio também, aí os dois emagreceram, os dois estão super bem. Aí são vários casais que saem legal, juntos. cara. Eu falo assim, nossa, mas o que vocês fizeram? No começo era chacota, aí agora tá todo mundo querendo fazer. Aí veio a turma inteira. Ver um vício bom. E hoje o assunto da turma, né, é essa melhora da qualidade de vida. E assim, eles bebem a cervejinha deles, saem, curtem, mas eles também têm o tempo da atividade física, eles também no dia a dia, a alimentação é legal. E isso é bacana que vai gerando essa corrente do bem, que a palavra é uma coisa, o exemplo carrega, e os filhos vão mudando também. Então é muito legal quando você vê isso contagiando, né, e mudando o ambiente, mudando as pessoas do ambiente, né? Então também essa mudança é possível. É que também. a sociedade às vezes julga como chato, né? Eu vejo assim, às vezes amigos meus, assim, eu gosto de beber uma cervejinha, gosto de comer uma porcaria e tal. Sim. Aí às vezes o meu amigo liga e fala, Edu, é o seguinte, cara, 2 meses eu não vou beber cerveja. Por quê, cara? Não posso, que eu tenho que melhorar, porque eu tô gastando dinheiro com suplemento, eu tô fazendo a dieta, e aí chega no final de semana eu bebo um engradado de cerveja, aí vai tudo pro ralo, eu não vou beber. Eu falei, cara, não seja radical. Não vou beber. Não. Então, e eu entendo que o cara é disciplinado, eu sou indisciplinado, mas a disciplina acho que faz muito parte, né, Thiago? E nós latinos somos indisciplinados. Sim. Você falou da brincadeira, quando vai acabar? Quando você fala da dieta, quando vai acabar? Quando entra um funcionário novo para trabalhar em qualquer lugar, fala, viu, aqui emenda feriado, o cara nem começou a trabalhar, estava desempregado, já quer saber. A gente é mais preguiçosão, mais indisciplinado. E para dieta, para uma alimentação saudável, eu tô sofrendo isso agora, né? Eu moro sozinho e vai completar acho que quase 1 ano que eu moro sozinho, praticamente, enfim. Eu nunca liguei o fogão. Eu não tinha panela. Por quê? Eu sou VIP do iFood. Sim. Então, se eu não peço, o iFood me liga. Eu tenho dois aplicativos no meu celular que falam assim, oi Edu, esqueceu da gente? Mercado Livre e iFood. É real. Tipo assim, eu compro pacote de cupons do iFood, acho que eu sou o cara que mais compra cupom do iFood. Porque o meu café da manhã é iFood, meu meio da manhã é iFood, meu almoço é iFood, lá, tudo é iFood, eu não gosto de fazer nada. Aí eu falei, poxa, aí me passaram o que fazer. Falei, cara, eu vou ter que comer ovo de manhã. Como que eu faço ovo? E aí eu aposentei o fogão, comprei uma boquinha de indução. Falei, eu preciso de uma frigideira só, resolveu minha vida. Aí tô no ovo. Eu falei, e agora? Mas é a preguiça. Sim. Não é por não saber, é pela indisciplina. E é vergonhoso falar isso, mas é real. E você colocar isso como prioridade. Se isso no seu momento hoje for uma prioridade, eu quero melhorar minha composição corporal, tudo bem. Então a gente vai fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Né? Então não é só querer, né? Aquela história que a gente fala, né? Eu quero mudar, eu quero ficar forte. Não é essa a pergunta, você perguntou errado. Sim. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? Né? Então, o que eu tenho que fazer, aí a gente está junto, a gente está conversando a mesma coisa. Porque só eu querer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer. Isso é muito fraco. Eu falei que eu tenho que fazer para isso? Se eu preciso fazer esse ovo, beleza. E quando eu não tiver ovo? Porque às vezes eu esqueci de fazer a compra. Então, poxa, eu tenho lá um pote de whey que eu posso pegar lá e misturar e vai ter a quantidade de proteína necessária também. Então, eu tenho uma intolerância ao ovo. Tem gente também que não gosta do ovo também. Então, você tem estratégias também que eu você botei minha pode. estratégia agora, eu tô mirando no verão 2027. Verão 2027, corpinho novo na praia. Temos aí 5 aninhos. Sim, não precisa ter pressa. Sim. Mas eu acho que muito é disciplina, Thiago. Eu vejo muito isso na roda de amigos, eu acho que é bem legal isso, porque eu conheci a medicina esportiva pelo Rogério há 1000 anos atrás, há 10, 12 anos atrás, num auge, né? E aí eu falava assim, você passa com o quê? Eu falei, passo com um médico. Como assim um médico? Né? Porque existia um mito nisso. Sim, que total. médico eu passo? Não, eu passo num endócrino porque eu tenho problema. Não, eu passo num gastro, mas não num médico que estuda e pensa em relação a um estilo de qualidade de vida. Sim. E isso para mim é novo. Sim. Né? E você mesmo disse, né? Sim. Tanto que quando eu comecei, assim, eu não faço já 11 anos de formado, né? Então, quando eu comecei e entrei nessa área, não se falava muito. Tanto lá em Ribeirão Preto, onde eu atendo, tinham 3 profissionais que atendiam isso, né? Então, isso cresceu demais de um tempo para cá. E quando deu esse boom, eu já estava pronto, mas eu estava pronto porque era uma área que eu sempre gostei. Mas isso vem para contagiar de maneira muito positiva também. Eu vejo esse movimento com muitos bons olhos, porque a medicina está mudando muito. Essa próxima revolução que a gente vai viver,
da medicina vai ser assim um divisor de águas, vai quebrar muitos paradigmas. Muitas especialidades da medicina vão deixar de existir, né? Ou vai existir muito pouco. Por exemplo, radiologia. Né? A radiologia, que é quem dá laudo de ultrassom, quem dá laudo de tomografia. Com a questão da inteligência artificial, as máquinas vão dar esses laudos com maestria, ou vai ser uma pessoa que vai estar lá num centro que vai laudar todos esses exames. Então, são especialidades que já vão ter uma tendência a assumir. Né? Até a questão de... tudo que tem imagem, que você tem um anatopatologista, que vê questão de biópsia, né? Tudo que tem imagem, depois com a inteligência artificial... Tudo muda. Porque o médico pode estar cansado, pode estar virado do plantão. Como foi para você, né? na pandemia? Então, você fez os atendimentos online? Muito. A gente conseguiu migrar muito. Como foi essa experiência, cara? O primeiro mês da pandemia foi um mês um pouco de insegurança das pessoas, até pensando do ponto de vista financeiro também. Né? As pessoas não sabiam ali o que ia ser aquele princípio de apocalipse, né? Que é todo mundo fechado em casa e tal. Mas aí, logo no segundo mês, as pessoas começaram a se preocupar, porque eu estou em casa, estou comendo adoidado, estou bebendo adoidado, não estou saindo de casa, meu peso está subindo. Isso está me deixando mais doente. E aí, se eu pego uma doença que não tem tratamento ainda, estou ferrado. Né? Então, aí começou esse movimento, não, eu quero que a gente converse, quero que você me oriente a isso e tal. E como já é algo que a gente tratava desde muito antes, né? Então, a gente cultivar esse solo fértil do ponto de vista de emagrecimento, diminuir a inflamação do corpo, tratar algumas deficiências de nutrientes, vitamina C, vitamina D, são coisas que a gente já usa há muito e muito tempo, né? Zinco e tudo mais. Então, isso já deu uma bagagem para enfrentar qualquer tipo de doença. Não é que você vira um super-homem, mas você tem uma tendência a recuperar de qualquer processo patológico com um pouco mais de facilidade. Então, juntando isso com a questão de tentar se adaptar com uma atividade física em casa, do jeito que dava, né? Teve até um paciente, um senhorzinho, que ele diminuiu o tamanho do copo que ele estava bebendo de água. Então, ele estava bebendo água na xícara, porque ele ia beber água, então ele andava muito em casa. Então, ele estava com sede, ele ia, enchia lá, voltava para onde ele estava. Depois ele ia, pegava a xícara. Boa estratégia. Então, pelo menos o número de passos dele estava sendo um pouco melhor. Então, foram estratégias muito legais que teve no momento em que a gente estava em uma restrição total. Né? Então, essa migração da minha área para a telemedicina foi super natural. Porque eu vejo que na minha área, por exemplo, colocar uma máquina para atender comportamento humano é praticamente impossível. Né? Não digo impossível porque a gente não sabe como vai ser o futuro, mas hoje você precisa... comportamento humano, né, você precisa ter um humano para entender. Né? Então, quando a gente está falando da laudo, de uma imagem e tudo mais, aí a máquina ainda isso aí supre muita coisa. Faz cirurgia, né, que o robô, né, ele tem uma destreza até maior do que a mão humana, que você tem limitação de tamanho e tudo mais. Então, o robô também é algo que vai vir com tudo na área médica, mas a questão de comportamento humano aí... Não tem como tirar. Aí não tem jeito. Duas perguntas que você falou de área médica, de mudança, que eu queria entrar numa polêmica agora. Você considera ainda a medicina muito elitizada no Brasil? Em qual conceito? Não, da dificuldade de cursar uma medicina por ser um curso... Tirando as universidades federais e estaduais, mas sim, por ser um curso muito caro, por ser um curso que realmente não ser tão acessível e realmente muito elitizado. Eu não vou falar que isso é uma verdade absoluta, mas a gente vê muita história de pessoas nas universidades particulares que são filhos... São gerações de médicos. Então tem uma qualidade de vida, porque a universidade hoje, sei lá, 10, 15 mil reais por mês, uma mensalidade. Não é uma faculdade comum de se fazer. Então, ainda há uma elitização, não sei se esse é o termo. Tem, mas abriram de maneira, assim, sem ter muito cuidado, muitas faculdades de medicina no Brasil, né? Então, se pegar da época que eu formei lá em 2011 para cá... Você fez no Rio, né? Fiz no Rio de Janeiro. Fiz na Universidade Gama Filho. Abriram muitas e muitas universidades aí. Aqui em Bragança a gente tem uma faculdade maravilhosa. De maneira indiscriminada. Não estou falando que é daqui de Bragança. Não, aqui é antiga, que é uma das mais antigas do país. Mas a gente vê que abriu de maneira indiscriminada esses cursos, porque é uma máquina de dinheiro. Né? Então, você vê uma mensalidade dessa, o número de alunos, e a qualidade do curso, a qualidade desses profissionais após saírem para o mercado de trabalho, né? Então, entrarem no mercado de trabalho,
a qualidade caiu demais. Então, a qualidade de atendimento dos médicos recém-formados hoje, muito por conta dessa abertura indiscriminada de faculdades, né? Caiu muito. Caiu muito. Né? É o que aconteceu, foi um movimento que aconteceu, porque antigamente, lá atrás, eram os 3 cursos que eram assim mais elitizados, mais respeitados pela sociedade, né? Que era o direito, a odontologia e a medicina. Então, esse movimento começou primeiro com direito, porque com direito era mais simples abrir uma faculdade de direito, você não precisa ter anatômico, hospital, você não precisa ter essa estrutura toda. Então, com direito começou a abrir faculdade de direito para todo lugar. Depois aconteceu com a odonto e aí migrou também com a medicina. Né? Então, não estou falando contra esse aumento de faculdade de medicina. Estou falando do aumento de quantidade sem mexer na qualidade. Né? E aí vai gerando repercussões muito agora ruins. uma curiosidade minha pessoal de mercado, tá? Acho que... Não sei se eu já bati papo com algum médico aqui. Não, acho que você é o primeiro médico no podcast. Acho que que bacana. Uma curiosidade minha em relação ao curso e em relação aos médicos. Você é de uma forma solista, e eu vi suas redes sociais, a forma que você conduz, as lives, da forma que você conduz, de uma gentileza absurda. E eu vou puxar saco agora, que isso é muito do mineiro, né? Minha família é mineira, então nem puxa saco, né? Obrigado. Tamanha simpatia. Mas eu vejo 2 pontos no curso de medicina e também no curso de direito e também no curso de odontologia, que são dois pilares que eu acho que não é dado no curso e eu acho que é a maior dificuldade que a gente vê depois de formado, além do atendimento. Um que é a humanização no atendimento e outro que é liderança, gestão. Porque eu falei, como pode? Grande parte dos médicos saem e montam suas próprias clínicas. Grande parte. Não estou falando que isso é geral. Tem médicos que realmente vão ser funcionários de outros, de clínicas, de hospitais, enfim. Mas uma grande maioria monta, como o advogado monta seu escritório, como a odontologia monta sua clínica. Cara, mas eles não aprenderam a liderar pessoas. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Que eu acho que talvez seja um mote aí. E segundo é a humanização. Você vai lidar com gente, parece que ainda existe não sei, cara, existe um negócio que eu falo, como pode não ter algo falando muito sobre, como você falou muito do comportamento humano, né? E eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque quando você vai atender algo hoje, a todo momento você me corrigiu, você falou, Edu, não é dieta, é estilo de vida. Estou preocupado com o estilo de vida que essa pessoa quer ter. É uma sugestão alimentar. É uma sugestão alimentar. Isso é humanização. Né? Não é impor. Né? Como você enxerga esses 2 pontos da área de medicina no seu modo de ver hoje, desse preparo para liderar uma clínica com N profissionais, com recepção, com outros médicos, gestão mesmo, né? Como empresário, digamos, o médico empresário, e a questão da humanização no atendimento hoje de uma forma geral. Acredito eu que na sua trajetória pós-formado ou nos últimos anos, provavelmente você ficou em clínica, você deve ter ido para UPAs, para PS da vida, você viu de tudo, acho que caiu muita coisa. E como que você vê essa questão da humanização? Não dá mesmo, a rotina faz com que não aconteça. Como que você enxerga isso? Essa pergunta é Desculpa, não sei tem nada a ver, cara. Essa pergunta é fundamental, é fundamental. Eu vejo que a medicina, né, tem uma mercantilização em cima da medicina, porque querendo ou não, até hoje, né, é uma das profissões que quando você forma, você vai ter um salário inicial mais alto que qualquer outra. Sim. Então, para você ganhar hoje os seus 10, 20 mil iniciais, talvez seja a profissão melhor para você ganhar isso por mês, né? Para chegar a mais de 100 já não, né? Então, mas essa falsa sensação desse ganho, né, fez muita gente que às vezes não tem o dom, não tem um talento, que é só pelo dinheiro. Aí, quando você entra numa profissão, né, que precisa de um lado humano tão forte, você entra só pelo dinheiro, aí você vai criando umas aberrações no meio do caminho. É claro que o curso de medicina é um curso muito denso, né? Tem gente que entra só pelo dinheiro, mas tem tanta porrada que esse cara toma durante o curso, né? Que, assim, se ele não chacoalha ali, tem gente que vira humano durante o curso, né? De ver coisas que você vê a realidade. Ele foi criado, às vezes, ali só com leite com pera no condomínio dele, e ele vai dar plantão no meio do Complexo do Alemão, visitando o paciente em condições precárias de vida. Então, se esse cara não ficou humano desse jeito, né, na hora que ele formar, vai ser um monstro. Né? Eu não digo nem a humanização no sentido de se envolver emocionalmente, né? Porque tem isso, que você não pode se envolver emocionalmente, senão... É ser humano. Tem que ser um pouco mais frio ali. É ser humano, você não é um robô. Né? Então, se você não consegue, pelo menos, ter essa parte humana quando você está vendo o sofrimento do outro, pô, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Vai fazer outra coisa. Né? Então,
Eu vejo muito isso. Então, essa pessoa que entrou só pensando em grana e não foi convertido, né, do lado humano durante a faculdade, né, aí você vai criar profissionais monstros. Nossa, eu tive uma conversa muito parecida com essa com uma tal de Thalys, você já ouviu falar? É. A gente tá falando sobre isso. Sobre então... a gente trabalhar naquilo que dá prazer e o dinheiro ser consequência. Porque se você pensar só no dinheiro, você vai ser realmente robotizado ali. Sim, né? sim. Óbvio que o dinheiro é importante, Sim, mas lógico. você coloca ele na frente de tudo, poxa, o risco de você falhar em outras áreas muito importantes lá, né? Que você trabalha com isso, você sabe, né? O sucesso não é só o sucesso financeiro, né? Então tem muita gente aí que está cheia da grana e está triste, está suicidando e tudo mais, né? Então essa pessoa que mercantilizou, que quis só pelo dinheiro e não foi humanizado durante o curso, então essa pessoa aí pode ser que não se dê bem. Exatamente. Então, e a questão de gestão, que é outro assunto, sem dúvida, né? Então a gente foi criado para só atender SUS, né? Então é só para atender SUS é ótimo, só para atender SUS e tá tudo bem, né? Mas o mundo não é só o SUS. Você tem a parte privada também da medicina. E aí, o que acontece? Meu pai ele é diretor de um banco, né? E ele fala, ao longo da carreira toda dele, o que ele mais viu foi médico quebrado. E não porque não ganhava bem, ganhava muito bem, mas não sabia administrar. Né? Mas não só a clínica, né? Se você for falar uma liderança num processo cirúrgico num SUS, quantas pessoas estão envolvidas na equipe para você liderar aquele momento e ter tato para liderar, né? Sim. Como que eu me comunico, como que eu peço, como que eu faço. Sim, né? sim. E eu acho que isso é um gap absurdo que tem na medicina, né? Sim, com certeza. E também tem até essa parte do ego também, né? Então, falando de ponto de vista de cirurgia, né? A gente tem até uma brincadeira, né? Que tem o cirurgião, você tem o médico que acha que é Deus e o que tem certeza, né? O cirurgião tem certeza, né? Então, tem essa questão de conflitos desses egos também, que existe muito também, principalmente até mais nessa parte da parte cirúrgica também, isso acontece com certa frequência. Mas, sem dúvida, essa questão da gestão de pessoas, isso é uma bagagem que eu tive que buscar fora, né? Então, eu cheguei depois de um tempo já na clinicando e tendo expansões da clínica, tive que buscar essa parte de gestão com quem conhecia, porque é uma área totalmente diferente. Eu falo, teve uma conversa muito bacana que eu tive com outro colega médico, que é o Thiago Volpe, lá de São Paulo, e ele também teve essa dor, né, com a questão da gestão logo no começo da carreira dele, né? E a gente fala que é como se fosse uma especialidade médica nova. Por exemplo, eu atendo medicina do esporte, né, medicina esportiva. Se eu for começar a atender o oftalmo para mexer no olho, eu tenho que fazer a especialidade, eu tenho que estudar aquilo. Aí eu fiz medicina. Para eu aprender sobre gestão e administração, é uma outra história. Não vou aprender com curso de final de semana. Eu vou ter que estudar e fazer uma imersão em cima disso, né? E aí sim a gente vai criando essa mente mestra, né? Porque pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui e crescendo, né? Porque quando a gente vê a carreira de um médico, lógico, você pode ter uma qualidade absurda, um talento absurdo, onde sua agenda é cheia o dia inteiro, a sua consulta você pode amanhã cobrar 10 vezes que você cobrava hoje, você faturar mais, mas a sua capacidade de empreendedor para falar, não, hoje eu tenho uma clínica com mais 10 médicos que eu administro. Ou seja, você tem que pensar na sua rentabilidade também futura. Amanhã eu não preciso mais atender. Hoje a minha clínica roda sozinho. Sim. Tem um livro muito legal, não sei se você já leu, chama O Mito do Empreendedor. Não. Nossa, recomendo demais. Chama O Mito do Empreendedor. Ele fala muito isso. Enquanto você é 100% técnico, ou 80% técnico e 20% gestor, o risco do seu negócio dar errado é gigantesco. Para não falar que é 100% que vai dar. Mas é perto disso, né? Então, você ser 50% técnico, 50% gestor, o seu negócio vai decolar. Seria um ponto ali para a gente ter ideal. Você precisa ter técnica, você precisa saber o que você está fazendo, né? Mas você também tem que saber gerir. A partir do momento que você só sabe o que você vai trabalhar para alguém. Ou lidar com pessoas. Exatamente. Ou você vai trabalhar para alguém, está tudo certo. Então, sou 100% técnico e trabalho para o João. Tá bom. Só que o João vai alavancar mais a carreira dele. Se você está satisfeito em ser 100% técnico, tá ótimo. Né? Só que pensando em sucesso profissional, o outro vai ser mais admirado. Né? O quanto você viu, eu falo que eu conheci as redes sociais na pandemia, né? Que é o grande vilão hoje, talvez, dos adolescentes, que é a comparação, é o padrão de beleza, é o padrão estético. Então, talvez um menino veja lá, putz, aquele cara
ele tá fazendo academia, ele ficou forte, putz, eu quero ficar igual ele. Talvez a menina fala, nossa, olha que linda a maquiagem que essa menina comprou, ou olha o que essa menina faz, eu quero ficar igual ela. Aí o outro fala, olha, eu fiz uma série, minha barriga tá trincada, eu quero ficar igual ele. A rede social nos colocou frente a vários padrões falsos de beleza, que muitos se entregam de uma forma que vamos um pouco além, mas eu acho que os números não escondem, mas muitos adolescentes se automutilam, muitos entram em depressão, muitos tentam tirar a própria vida, muitos conseguem tirar a própria vida em função, muitas vezes, dessa comparação. Não só de padrão de beleza. Nossa, esse meu amigo, essa minha amiga faz uma coreografia do TikTok maravilhosa. Eu não consigo. Olha só, ela tem 1 milhão de views e eu não tenho nada. Olha, essa pessoa... Né? Então, assim, nós tivemos um boom nesses últimos anos desses estereótipos ou desses falsos padrões. E diferente do gênero, mas eu acho que a gente teve algumas coisas que nos bombardearam. Esse bombardeio fez crescer uma busca por um corpo melhor. Você vê isso junto aos seus amigos, às clínicas. E eu vou emendar numa outra dúvida. As pessoas que acham que podem ajudar os outros de forma exacerbada dentro das mídias sociais, a todo momento. Olha, tá vendo esse meu corpo? Vou te explicar como é que eu consegui. Mas você é o quê? Nada. Sim. Eu sou um cara que faço atividade física, eu sou uma pessoa, um indivíduo que pratica academia, eu acho que eu me alimento bem. Você quer seguir? Esse é o meu método. Método Edu de como ficar forte. Método fulana de tal de como ficar mais bonita. Porque então surgiram... Eu não vou dar nomenclatura dessa pessoa, se ele é um influencer, se ele é um coach, se ele é o que seja. Mas surgiram aventureiros de todos os segmentos. Sim. Né? Eu gosto de música, eu vou te ensinar a ser cantora. Tá, mas você gosta de música? Você não tem experiência. Sim. Eu gosto de ver futebol, vou te ensinar a jogar futebol. Como? Você só assiste. Sim. E surgiram aventureiros nisso. Então, como que você vê esse contraponto das pessoas buscarem nas mídias sociais esse padrão de beleza ou de corpo e, ao mesmo tempo, na mesma sequência de um story que ela vê, nossa, olha, essa pessoa é linda, ela tá que bacana, olha, eu quero ser igual a ela. Olha que legal essa que dança, olha que legal essa que treina. E aí vem um quarto stories de uma pessoa falando assim, eu te ajudo. Né? Você quer buscar o corpo ideal? Você quer se alimentar melhor? Vem comigo. O meu método, em 7 dias, você vai emagrecer 10 quilos e vai ter o abdômen perfeito. Sim. E você é o quê? Nada. Então me conte. Tem percepção disso. Tem muita gente que fez aí, na verdade, um desserviço, né? Um desserviço. Saúde mental absurda, né? Cair não lembra. Sem dúvida. Tanto que vai ser um dos maiores desafios dessa próxima geração, vai ser tratar essa parte mental. A profissão do futuro é psicólogo e psiquiatra ou não? Sem dúvida. Já do presente, né? Não falo nem do futuro, isso é do presente, sem dúvida. Uhum. Como aí... você vê isso, Tiagão? Oi? Como que você vê isso, cara? Bom, é um desafio, né? É um desafio. E a gente vai com um trabalho muito de formiguinha. Né? Então, a gente tem que pegar... Quem tem essa responsabilidade na mão tem que assumir as rédeas. Foi o que a gente conversou lá atrás da questão dos anabolizantes. Então, se a gente fecha os olhos para isso e fala, não, isso não presta, né? A gente vai deixar isso na mão de todo mundo que está fazendo sem ter know-how nenhum para tratar tal coisa. Então, a gente ter esse cuidado, né? E trazer essa responsabilidade. A gente, como formador de opinião, a gente falar sobre esses assuntos, né? Isso é crucial. A medicina, na verdade, nos últimos anos, até com a pandemia mesmo, né? Ela foi muito escrachada, né? Então foi muito maltratada, né? E assim, eu não tive, nem buscando história lá atrás, eu não consegui ver épocas que a gente tenha vivido que isso tenha acontecido de tal maneira quando aconteceu na pandemia, né? Porque você via, às vezes, jornalista dando opinião, querendo saber mais da medicina do que médico, né? E o cara não está ali na linha de frente, ele não está atendendo ali, né? E falando que tal coisa estava errada, que tal coisa estava certa, né? Então, muita gente dando pitaco na área médica, tomando decisões na área médica, sendo que não tinha bagagem nenhuma para fazer, né? Então, se eu quero construir uma casa, né? Pô, vou contratar um pedreiro, não vou contratar um mecânico do meu carro, né? Então, se eu quero levar meu carro para arrumar, eu levo no mecânico, né? Então, não vou levar no pedreiro, né? Então, se eu estou com uma dúvida na área da saúde, eu tenho que conversar com quem é da área da saúde. Então, isso foi por muito... Assim, a pandemia escrachou bastante isso, né? Eu vejo não só com a questão de composição corporal e tudo mais, né? Mas, sem dúvida, essa questão desses corpos, né, falsamente perfeitos, né, muito Photoshop, muita edição e tudo mais,
criou muita angústia em muitas pessoas. Eu vejo que isso hoje está já com alguns movimentos que as redes sociais têm se preocupado um pouco mais com isso, né? Eu vi que há um tempo atrás o Instagram estava tirando a questão de filtro, estava bloqueando filtros, né, para a gente tentar minimizar algumas coisas. Então, é um desafio que a gente vai lidando aí. As coisas são muito dinâmicas, né, Edu? Então, a gente vai vivendo dessa maneira, tentando se adaptar e tentando orientar da melhor maneira possível. Você enxerga que dentro de uma busca de um equilíbrio para buscar um corpo melhor, o quanto o psicológico, o quanto você faz dobradinha com o psicológico, realmente com essa preocupação como médico, não só de ouvir seu paciente num estilo de vida que ele deseja, mas o quanto você sente que às vezes você precisa orientar ele a procurar uma ajuda psicológica, mental, para que funcione melhor isso que ele está buscando. Sim, nossa, isso é frequente. A gente trabalha de maneira multidisciplinar, né? Não tem jeito. Muito do tratamento já começa na própria consulta. Eu tenho muito esse conceito em mente, eu falo muito sobre isso, né? O tratamento do médico, na mudança do estilo de vida da pessoa, não começa na hora que você carimba, começa na hora que o paciente senta na sua frente. É ali que já começou o tratamento. Então, eu posso te passar o remédio certinho, mas se eu nem olhei na sua cara, nem conversei, você não vai nem comprar o que eu te passei. Né? Então, o tratamento começa na conversa, a gente chama na anamnese médica, né? Na nossa conversa. E aí a gente entender todo o contexto, o paciente às vezes vem, a pessoa às vezes vem querendo uma coisa, a gente vai conversando e ampliando tanta coisa, né, que fala assim, nossa, é isso. Né? É isso. Então, você veio ali, não é só qual botão certinho apertar, vamos entender todo o conceito, né? E mapear a mente humana. Esse é um grande desafio que a gente tem, de fazer a pessoa se conhecer também. Né? Então, e isso a gente não faz com consulta de 5 minutos. Né? Então... porque as angústias desse indivíduo, né, dessa pessoa, a gente não sabe o que passa, né? Então, né, talvez eu veja um adolescente, indiferente menino ou menina, um adolescente que está sendo exposto a um julgamento de bullying, por exemplo. Olha, você tá mais gordinho, você tá mais gordinha, então, quero ver como é que você vai na piscina no verão com a gente. A pessoa fala, o que eu faço? Porque faltam 6 meses, e é a nossa festa de formatura, e aí eu não sou o mais popular, ou eu não sou o mais bonito, ou a mais bonita. O que permeia essas incertezas, essas angústias, para que ele busque essa ajuda médica, né? Eu acho que o psicológico é algo que pega muito. Sim, né, sem dúvida, sem dúvida. E às vezes você gera até um efeito contrário. Já não vou conseguir mesmo, então que se dane, eu vou comer até o prato, né? Então não é bem por aí, né, que a gente vai ter o sucesso no tratamento dessa pessoa, né? Então a gente entender, tentar compreender a dor do outro, né? A maioria das pessoas não come por fome, né? A maioria das pessoas não come por fome. Hoje o excesso de comida mata muito mais que a fome. Eu sei que fome existe, mata muito no mundo, mas o excesso de comida mata muito mais. Né? E às vezes você comeu, não foi porque você estava com fome, foi porque você estava ansioso, foi porque você dormiu mal. Né? Quando você dorme mal, a chance de você comer mais bobeira no dia seguinte é muito maior. Né? Então a gente volta naquele gancho que a gente conversou no começo, né? A importância do sono. Então quando você não regenera, você acorda, seu corpo quer energia. Só que ele queria energia, que ele queria que você descansasse, né? Para você ter mais energia de manhã. Só que você não dormiu bem. Aí ele perde energia. Aí você fica querendo comer carboidrato, que é fonte rápida de energia. Você quer comer pão, você quer comer doce. E isso dá uma falsa sensação de energia, que você se sente bem ali 1, 2 horinhas, mas depois te detona de novo. Né? E aí você vai ficando desse jeito, você vai sobrevivendo. Né? Então, a gente sempre conversar e tentar buscar os ajustes das causas é o nosso grande desafio para equilibrar toda essa balança. Isso gera um pouco também do que a gente fala do efeito sanfona, que a pessoa começa, numa semana tá super bem, daí na outra semana já desanda e volta de novo. Sem dúvida, porque você não tratou a causa, né? O efeito sanfona é muito ligado aos medicamentos também. Então, ela tá tomando remédio, né, mas não tratou a causa. Nem cirurgia bariátrica, não. O índice de reganho em 2 anos é absurdo, né, de peso. O cara, ele amputou um pedaço do estômago dele, né? Ele cortou um pedaço do estômago e mesmo assim ele não tem resultado. Ele emagrece, depois volta a engordar, com uma qualidade de vida muito pior. Thiago, porque não tratou aqui, né? De uma forma, nossa, aí tô cheio das viagens agora. De uma forma didática, assim, o que é a diferença de gordura e massa magra? Como que funciona isso pro organismo, assim? A gordura, ela deixa de existir. Como que funciona? Bom, a gordura em si, ela não vai gastar energia, né? Então, mas ela some?
O que a gordura some. Some. Com certeza. Mas nesse do sanfona, por exemplo, em uma semana ela some e ela volta? Então, ela dá uma murchada, né? Então, ela murcha e depois ela enche de novo. Porque às vezes a perda de peso é muito rápida. Por Na isso que verdade, eles falam perdeu do muito sanfona. mais água, Por isso né? que esse sanfona... Perdeu muito mais água, na verdade, né? Tá. Então, mas você queima a gordura, né? Então, o mecanismo de queima de gordura é baseado principalmente no déficit calórico. Então, você está gastando mais do que está ingerindo, o corpo precisa de energia, ele vai pegar lá seu estoque de gordura, vai virar ácido graxo, chega no seu fígado e vai fazer um processo chamado gliconeogênese, que é a formação de glicose, formação que vai ser energia, através de uma coisa que não é o carboidrato. Então, ele não está comendo, está tendo déficit, pegou estoque de gordura, vai para a corrente sanguínea, chega no fígado, e isso aí vai virar energia. Então, é até muito comum, esse negócio é legal, porque tem paciente que, às vezes, num processo de emagrecimento, o colesterol dele dá uma piorada. Poxa, eu estou emagrecendo, mudei meu estilo de vida, meu colesterol piorou. Colesterol é fundamental para a vida, não existe falar assim, nossa, meu colesterol é tão bom que é zero. Esse cara morreu, não tem colesterol zero. Né? Então, ele mobilizou o estoque de gordura, essa gordura foi para a corrente sanguínea, chegou no fígado, eu dosei o sangue dele no meio do emagrecimento. Aí ele fica chateado, mas ele melhorou a glicemia, o triglicérides dele está mais baixo, a média de glicemia, hemoglobina glicada dele está melhor, ele sobe na balança, ele perdeu gordura na bioimpedância. E aí piorou o colesterol. Eu tô nem aí para esse colesterol, falar assim, isso aí é do seu emagrecimento. Que bom que isso subiu um pouco. Né? Então, que é natural, porque todo o conceito ali está falando a favor. Então, essa gordura, sem dúvida, ela sai. Mas a frase que a gente ouve sempre, estou transformando gordura em massa magra, é real? Não. Você tá, né? Porque se fala muito, se fala. Podia ter alguma coisa, um gelzinho que você passava, né? Não se faz isso. Ou aqueles aparelhos de abdominal, né? Que te dava choquinho, né? Vai transformar. Abtoner. Facas guinso e abtoner. Exatamente. A maioria do pessoal que está assistindo acho que nunca ouviu falar. Exatamente. Vocês não têm noção. Exatamente. Então... Dentro do processo, seja de emagrecer, existe algo mais fácil ou mais difícil para o indivíduo que busca esse estilo de vida? Edu, sempre fui muito magro, nunca consegui engordar, enfim, para crescer, enfim, tal. Minha bioimpedância do mês passado deu 12,4, e eu não faço nenhum esporte, como mal pra cacete. E eu sempre brinco, gente, nossa, o Edu tem um metabolismo acelerado, porque o Edu come bacon, o Edu come pastel, o Edu não sei o quê, o Edu é uma bomba ambulante, mas o Edu não engorda, o Edu bebe, o Edu come torresmo. Eu falei, cara, mas eu sempre tive uma dificuldade em crescer um pouquinho. Né? Hoje passou essa fase, né? Você vai chegando perto dos 40, você não quer crescer mais. Né? Mas eu tive a fase dos 20, 25, 22 anos, nossa, quero ficar fortão, quero ficar gigante, mas nunca consegui, enfim. E, por outro lado, eu vejo assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de emagrecer. E eu mesmo sendo magro, eu emagreço muito rápido. Né? Então, assim, existe é de organismo para organismo, ou é mais fácil emagrecer, ou é mais fácil engordar? É muito individual e cada organismo vai ter a sua facilidade e a sua dor. Né? Então, você pegar uma Ferrari e colocar ela para fazer rally, ela não vai passar a primeira curva. Né? Então, você pegar um troller e colocar ele também numa pista para correr com a Ferrari, também não vai. Então, cada um tem ali sua dificuldade. Então, a gente tem os biotipos. Você tem o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo. O endomorfo, ele tem uma facilidade grande de ganhar massa muscular. Só que para emagrecer, ele já tem uma dificuldade maior. Né? O ectomorfo, ele já tem uma facilidade de ficar magro, mas ele tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então, cada um... Seria um ectomorfo. Então. Seria mais para o ectomorfo. Que beleza. Não? E tem seus benefícios, né? De você ter uma dificuldade de engordar, né? De ganhar gordura, mas tem uma dificuldade de ganhar massa muscular. E a gente tem que separar dois conceitos importantes também, porque existe magro que não está saudável, e existe um paciente que às vezes está obeso, magro. Mas um paciente que está com sobrepeso que também ele não está saudável também. Então, o obeso, esse paciente falar que o obeso é saudável, o obeso é uma doença. Né? Então, a gente ir contra essa questão dos corpos, a gente faz essa normalização, né, dos corpos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Então, não estou falando que isso é um problema, a questão da obesidade, né, do ponto de vista que a pessoa está se sentindo bem. Mas se ela faz os exames e ela está com os exames alterados, poxa, eu tenho que tratar, ele está doente. Né? Então, não é que ele só, eu estou feliz do jeito que eu estou. Tá, mas eu quero que você continue feliz por mais tempo.
né? Então, é esse cuidado que a gente tem com essas pessoas. Mas o conceito de estar magro e com alimentação ruim, eu tenho muito paciente que é magro e que os exames estão horríveis. Assim como eu tenho muito paciente que está gigante de forte e está horrível também, né? Tanto quanto, às vezes, um obeso mórbido. Então, esses conceitos, não só olhar a embalagem, não só olhar a embalagem, né? Nossa, a pessoa está com o corpo perfeito, está super bem. Né? Às vezes não, né? Sim. Hoje, eu não sei como que está isso. Dentro desse processo alimentar versus atividade física, se existe uma indicação para começar junto na adolescência, porque eu lembro que na minha época, falar que um garoto de 13, 14 anos estava na academia, falava assim, você não vai crescer, você vai ficar pequenininho, você vai ficar mirradinho, seu pescoço não vai desenvolver, você vai não sei o quê, tal. E hoje eu vejo no clube que eu frequento uma molecada absurdo puxando o carro. Eu falei, caraca, eu nem imaginava um moleque puxando carga pra cacete. Eu falei, cara, tem 13, 14 anos. Como é que você enxerga essa questão alimentar e atividade física de alta performance, como um treino de musculação, de peso, enfim, já na adolescência, ou é melhor não fazer? Como que você enxerga isso como médico? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses extremos, né? E com a ausência de um acompanhamento, né? Então, os pacientes que eu tenho que são mais novos, que fazem uma musculação, tem um acompanhamento de um personal. Tem que ter ali para ir acompanhando. Se ele está naquele ambiente da academia, tem que ter esse acompanhamento de perto. As crianças, a gente tem mais a questão de ver a parte lúdica, né, do esporte. Né? Então, não que a academia vai fazer mal, né, mas ela tem que ser muito direcionada para não atrapalhar realmente outras funções ali do organismo que está em desenvolvimento. Então, desde que tenha um acompanhamento de um profissional, não vejo problema nenhum. Tá? Mas agora a questão de extremo, de performance e tudo mais, a gente sabe que performance não é saúde. Sim. Seja a menina ginasta de 14 anos, que é um esporte teoricamente lúdico, mas a gente sabe a cobrança emocional que tem. A gente viu nessa última Olimpíada, né? Desde muito nova, querendo aquela cobrança, aqueles treinamentos exaustivos, né? Então, tudo que é exagerado não vai condizer com saúde. Né? Então, a gente sabe que o atleta de performance ele tem vários problemas que vêm junto dessa bagagem, de levar o corpo ao extremo. Né? Então, falar que um triatleta ele é super saudável, não é, está levando o corpo num extremo. Né? Tanto que ele tem uma tendência a envelhecer de maneira precoce, ver rosto e tudo mais, né? Esses ultramaratonistas, né? Ele coloca o corpo numa condição extrema. Não estou falando que se ele está se sentindo bem, está tudo bem com isso, né? Mas também não é saudável jogar os extremos se encontram, né? Foi aquele conceito que a gente falou, né? Então os extremos se encontram. Tiago, veio algumas perguntinhas aqui. Primeira, para papais e mamães que têm filhos, sei lá, fase infantil, criança, mais fortinho, mais gordinho, mais gordinha. Já deve se preocupar desde que idade e como se preocupar? Eu preocupo com o papai e com a mamãe. Né? Então, quando o filho... Vou tratar a obesidade infantil, vem o pai, vem a mãe, vem a avó, chama todo mundo. E você vai ver, está todo mundo acima do peso. Né? Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que fala que quando o pai e a mãe estão acima do peso, a chance do filho estar acima do peso é 80%. Uau! Se um só está acima do peso, é 40%. Se os dois estão acima do peso, é 80%. Então, você está cuidando do seu filho para ele ser igual a você. Então, como que eu vou mudar a criança se eu não mudo o pai e a mãe? Não tem jeito. Né? Então, aí acaba vindo junto do combo. Né? Então, foi o que a gente conversou. Não adianta falar só, não come isso, e aí o pai está se entupindo de cerveja no final de semana. Né? Então, com que idade começa a obesidade infantil? Tem um? Não, gente, tem criança que já nasce obesa. Quando a criança já nasce com mais de 4 quilos, foi uma mãe que teve diabetes gestacional. Então, a criança já... Tem criança de 1 aninho, 2 aninhos com recém-nascido. Recém-nascido. Caraca, aquele neném que nasce, nossa, ele nasceu tão grande, né? Tão fofinho. Tão fofinho, né? Não dá pra ver... acha que tá saudável. Não dá pra ver o joelho, é só dobrinha. Acha que tá saudável. Na verdade, ele já nasceu doente, porque ele já nasceu de uma mãe que já veio com diabetes gestacional. Né? Então, que já fez uma alimentação, ganhou muito peso. E né? tem que tratar desde sempre. Sim, né? sim. Nossa, eu imaginar... Nossa, olha pra você ver a visão, né? meu filho tá com... Tem que tratar desde a pré-concepção, né? Então, se for o mundo ideal, é a gente cuidar desde a pré-concepção. E durante essa fase de desenvolvimento é fundamental, né? Fundamental. E quando é o caso que a família não tem obesidade, mas a criança... Pode acontecer também, só da criança desenvolver. Sim, e existem problemas hormonais também que podem estar relacionados ali também, né? Então, um hipotireoidismo, né? Então, isso pode acontecer, mas
Em geral, isso é a minoria, mas a gente rastreia também, né? Então, existem também algumas síndromes genéticas, né? Tem uma síndrome que chama síndrome de Prader-Willi, que a pessoa, a criança, né? Ela tem uma alteração genética e ela não tem saciedade. Então, ela come e não tem saciedade. Se você encher essa mesa de comida, ela vai tentar comer tudo porque ela não tem saciedade. Então, existe, essas síndromes existem, né? Mas isso é a minoria. A maioria é o estilo de vida que está tudo errado da casa, né? Falar que é assim, não, é a genética que em casa é todo mundo acima do peso. É o estilo de vida que está passando genética, está passando gerações aí, né? Não é a genética puramente só, não, né? Então... Mais uma. Como convencer meus pais após os 50 anos a mudar o estilo de vida? Bom, o Covid já deu uma chacoalhada neles aí. Boa essa pergunta. Né? Então, mas a pessoa tem que ter esse estalo também de querer mudar, né? Então, a gente tem assim, uma força até limitada para mudar a gente. Imagina mudar o outro. A gente pode orientar, né? Então, até aqui a gente consegue chegar. Eu falo que não é nem um sentimento de impotência. Falo assim, nossa, meus pais não cuidam da saúde, né? Não é um sentimento de impotência você não mudar ele. Eu falo que é um sentimento de não potência. Então, só isso aí você já muda dois conceitos totalmente diferentes. A impotência é você querer mudar isso aqui de lugar e você não consegue, né? Isso aí, nossa, eu estou impotente em mudar. A não potência é eu falar que eu vou empurrar essa casa e eu vou conseguir movimentar ela. Eu não tenho potência para isso. Eu não tenho potência para mudar o outro. Né? Agora, se ele tem uma sementinha ali, e aí eu plantei, né? E ele quis germinar isso, ótimo. Se ele viu em mim, né? Então, porque às vezes acontece o caminho inverso. O filho, às vezes, começa a perder peso, aí o pai já fala, nossa, ele conseguiu. Aí ele quer saber o que ele fez também. Então, você também pode contagiar dessa maneira inversa, né? Mas na criança, não. Né? Na criança, o caminho ali tem que pegar de cima para baixo, né? Mas no adulto, né, que foi o exemplo aí de 50 anos, é você mostrar essa questão da mudança em você. Os porquês, né? Sim. Beber socialmente, num processo de reeducação alimentar, cerveja, vinho ou destilado? Bom, o vinho... O que é pior, o que é melhor? Então, primeira coisa é depender das quantidades, né? Socialmente. Sim, vai depender das quantidades, mas e não tem problema, eu consumo bebida alcoólica, né? A maioria dos meus pacientes bebem também, mas a gente bebe de maneira mais controlada e escolhendo bebidas. Bebidas não são todas iguais, né? Do ponto de vista de carboidratos e também de caloria. Então, os destilados vão ter mais calorias, mas eles não têm carboidrato. Então, se é às vezes uma pessoa que está com uma glicemia um pouquinho mais alta, tal, ele ingerir ali, sei lá, um gin com uma tônica zero, né? Então ele não vai ter tanto estímulo de carboidratos ali nessa bebida, né? A cerveja já vai ter muito carboidrato. Tem problema? Não tem. Se é um processo de emagrecimento, vai interferir. Se adora cerveja, hoje em dia tem opções de cerveja low carb. Tem cervejas que têm menos carboidrato. A gente tem algumas aí no mercado já que são cervejas de baixo carboidrato, mas também limitando as quantidades. O vinho, desde que o vinho seja seco, é uma das melhores opções. Então, seja branco, tinto ou rosé, o vinho seco vai ser o que vai, teoricamente, menos comprometer um processo de emagrecimento bebendo socialmente, né? Então, ali 1, 2 vezes na semana, o vinho seco, branco, tinto ou rosé, tudo bem. Agora, você entrou para o vinho meio seco, ou você entrou no vinho suave, aí ali já vai ter muito carboidrato também. Então, dentro dessas 3 opções, aí, se fosse para falar da melhor, seria o vinho seco, né? E uma última perguntinha, só para fechar aqui, que a galera mandou, tem que respeitar o que o público manda. Claro. Se popularizou no Brasil a culinária japonesa, oriental, enfim, tal, né? Virou algo muito... E virou mesmo, né? Acho que só aqui em Bragança, sei lá quantos restaurantes a gente tem no interior, tudo mudou. O shoyu, o sódio, o salmão, o arroz, ele pode ser inserido dentro de uma reeducação alimentar ou ele é considerado como se fosse um lanche, uma pizza, um pastel? Então, conta como refeição livre, né? Então, a gente tenta fazer isso de 1 a 2 refeições no máximo na semana para quem está querendo esse mecanismo essa estratégia de melhorar a composição corporal. Então, é uma refeição livre. Dentro das refeições livres, né, das jacadas, né, que a gente conversa, né, tem algumas que são menos piores, né? Falar que você comeu um prato de risoto, um prato de macarrão, é igual você comer uma porção de sashimi,
né? Não vai ser, né? Então, a porção de sashimi seria uma opção um pouco melhor. Mas nem toda comida japonesa também vai ser uma opção saudável, porque aí você abrasileirou, né? Então, você tem o hot roll, cream cheese adoidado, Tarê. né? Tarê. Então, o excesso dessas comidas... E o próprio shoyu? O shoyu normal, ele tem muito sódio também. Então, isso aumenta a retenção, pode aumentar a pressão em quem já é um hipertenso, que um paciente que às vezes está acima do peso, ele já tem uma hipertensão de base. Então, dá a opção para o shoyu light. Ah, não tem light. Coloca um pouquinho de água. Coloca um pouquinho do shoyu, coloca um pouquinho de água e dá uma misturadinha ali. E dentro da comida japonesa, para quem está num processo de emagrecimento e quer comer a comida japonesa, é tentar fugir do arroz. Tá? Então, aí você tem um tepan com legumes, você tem o próprio sashimi, um temaki sem arroz. Então, são opções que você... Um carpaccio, né? Então, você tem opções, ceviche, você tem opções ali que você vai comer, vai ficar satisfeito, né? Vai ter um aporte calórico acima do normal, mas sem fazer um estímulo tanto da insulina, sem aumentar tanto essa glicemia. Porque às vezes é muito mais pelo sabor do que... Sim, né? E o arroz, para fazer aquele arroz da comida japonesa, vai açúcar ali, né? Então, para produzir aquele arroz que tem ali nas pecinhas, vai açúcar na composição. Por isso que é né? bom. Então, você imagina, arroz com açúcar, você está fazendo, né, carboidrato com carboidrato, né? Eu brinquei com o médico, falei, nossa, eu tomo açaí quase toda tarde no escritório, eu peço açaí pro pessoal pra gente comer e tal. Ele falou, como que você toma açaí? Eu falei, um leite moça, um leite em pó, uma bananinha. Ele falou, legal açaí, mas se pudesse tirar tudo o resto... Mas é engraçado como o açúcar mexe com a gente, né, Thiago? Sim, o açúcar de uma forma vai geral. viciando, né? Tem alguns estudos que comparam o vício, né? As áreas que o açúcar atua no nosso cérebro, comparando com drogas mesmo, comparando com cocaína, com heroína, né? Criando essa dependência mesmo. Quanto mais... Tem gente que fala assim, Thiago, o que eu faço para diminuir a vontade de doce? Não come doce. Né? Não tem que falar assim, vou comer tâmara. Eu vou comer não sei o que lá. Não vai resolver. É igual fumar. Fala assim, o adesivo de nicotina ajuda. Ajuda, mas você tem que colocar um bloqueio e tentar não comer isso, não se expor. As primeiras 2 semanas é difícil, né, com a questão do doce, aquele hábito de comer um docinho depois da refeição. A gente vai migrando para o amargo. Então, primeira coisa, Thiago, eu tenho muita vontade de comer um doce depois do meu almoço. Acabou o almoço, escova o dente. Pronto, você já limpou aquela papila, né? Porque o salgado, ele pede um doce em cima, né? Então, você já escovou o dente, você já limpou a papila. E vai para o amargo, né? Então, aí o amargo vai migrando. Seja, então, depois do almoço eu tomo um cafezinho sem açúcar. Já foi para o amargo. Ou pegou um chocolate 85% cacau, 70% pelo menos, né? Menos que 70% não vai valer. Né? Então, 85% cacau, beleza. Aí chega no final de semana, que você quer fazer uma refeição, ou teve um aniversário durante a semana, e você quis fazer aquilo ali, aquele momento, tudo bem. É só a gente tentando minimizar, lembrando que o cartão de crédito às vezes já está estourado. Então, se o objetivo é para perda de peso, que essas escorregadas sejam... Façam boas escolhas, né? Exato. Façam boas escolhas. Exato. Que bom. Thiago, que show. Fala onde a galera te acha, fala aí o que está por vir também aí pro Thiago. Não sei aí o que está por vir aí. O pessoal me encontra no Instagram, que é @Dr. Thiago Alcântara. Também criei um canal no YouTube aqui, que é Dr. Thiago Brigagão Alcântara. Que é onde a gente está trazendo mais informações, tentando contagiar de maneira positiva. Tem o meu livro também, que está no Amazon, que é o Emagreça Sem Cortar o Pãozinho. Então, você consegue já baixar ele lá no Amazon, você já recebe ele na hora aí para você, na forma de e-book. Então, tá muito bacana também. E que não é só para quem quer emagrecer, para quem quer mudar esse estilo de vida mesmo. Então, a gente fala da melhora da qualidade do sono, essas estratégias que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono, a importância da atividade física. Então, muitas coisas bacanas aí para a gente tentar contagiar de cada vez mais pessoas para esse estilo de vida saudável. Que legal. Eu sei que sem extremismo. Sem extremismo. Mas eu sei que é clichê, galera. Mas você que está ouvindo, pegou esse podcast no meio ou fim, ou no final, enfim, volte. E assim, é muito clichê que eu vou falar, mas assim, procure o seu médico. Sempre. Sim. Né? Não seja aventureiro, tome cuidado com isso. E hoje, você buscando... Hoje, né, a gente tem essa facilidade de muitas coisas, você já consegue ter essa informação vinda do próprio médico ou do nutricionista, né, vindo de profissionais mesmo da área de saúde, onde você já consegue fazer essa mudança do estilo de vida sem precisar passar com um profissional num primeiro momento, sabe? Porque tem gente que fala assim, não tenho dinheiro para passar no médico.
Pô, você tem tanta informação, tanto de coisa que a gente conversou, né? Então já vai tirando um pouco as tranqueiras que você vem consumindo. Tem tanta informação de qualidade hoje que você consegue já filtrar de profissionais e você já consegue começar a instituir isso no seu dia a dia, que não dá para deixar como desculpa falar assim, eu só vou mudar quando eu passar no médico. Não, já vai mudando, pô. Já vai mudando já. Tem muita informação de qualidade. Busque informações de qualidade de profissionais que trabalham na área. Lembra aquela história? Se eu quero construir minha casa, né, eu não vou contratar um oceanógrafo para fazer minha casa, né? Então, vai no profissional, né? Então, hoje em dia tem muitos profissionais, nossa própria rede também, que a gente tenta alimentar de maneira frequente também, esclarecendo dúvidas que vão surgindo, né, de forma dinâmica. Então, são mecanismos e mudanças que você já consegue implementar hoje. Show. Por isso, gente, cuidado com os aventureiros nas redes sociais. Cuidado com as dicas que você acha que está achando e não são dicas de pessoas legais. Às vezes aí, esse famoso que você segue, é super legal que ele faz exercício, que ele come, mas talvez não sirva para você. Sim. Tome cuidado com isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um caos nesse sentido. Então, realmente busque informações com fontes fidedignas, né? Então, assim, tem o livro do Dr. Tiago, tem o canal dele, está recebendo informação de um médico, não de uma pessoa aventureira que acha que pode te ajudar e, na verdade, não pode. Então, busque a informação correta sempre. Tome cuidado com as dietas malucas, né, doutor? Sim. Não pode com extremismo. Exato. É isso aí. Gente, obrigado. Mais uma vez, um podcast incrível. Um podcast que a gente buscou informação, se inspirar, aprender. E assim tem sido com o NapaCast. Gostou, compartilha. Não sei se você vai ouvir esse podcast no YouTube, se vai ouvir no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon. Ouça, né? Busque o nosso canal de cortes, busque o nosso TikTok. Os melhores trechos dessa entrevista estão lá no NapaCortes, está lá no TikTok, está lá no nosso Insta também. Mas, acima de tudo, acho que se você puder compartilhar e levar isso para mais pessoas, esse bate-papo com o Dr. Tiago, acho que é de informe publicitário, quase. É saúde, informe à sociedade. Saúde pública. Saúde pública. A gente tem que falar disso e de uma forma tão leve. Então, Tiago, obrigado de coração, cara. Eu que agradeço o convite. Parabéns por tamanha gentileza, tamanha, acho que cortesia na fala, da forma que você fala. Que papo leve e gostoso, cara. Eu que agradeço. Foi super bacana a maneira como foi conduzido. Que legal, foi cara, muito legal. Que legal. E parabéns por estar tentando levar mais informação para a sociedade, não escondendo. Muita gente esconde informação e você está dividindo. Acho que isso é importantíssimo. Sim, obrigado por fazer isso. Obrigado mesmo. Valeu, galerinha. Até a próxima e não perca o próximo podcast que está incrível. Beijo, beijo. Tchau, tchau.